Eu vou te pedir que me acompanhe atentamente. Se você compreender bem a palavra do Senhor, a bênção derramará na tua vida. Amém. Amém. Onde acabamos de fazer a leitura? Eu já disse aqui ontem que estamos a falar acerca do porquê que o meu sofrimento não acaba e a minha ferida não cura. Para aqueles que não estavam. Amém. Amém. Então hoje vamos tocar no destino. O destino não é de onde você vem. Destino não é de onde você parou. O destino é onde você vai terminar. Então estamos na tarde de hoje falar muito mais acerca do destino. A ciência nos mostra que temos 3 tempos. O tempo passado, presente e o futuro. Mas o seu passado e o seu presente não são maiores do que o seu futuro. Glória. Yes. Você ainda não chegou lá. Eu disse que o seu passado e o seu presente não são maiores do que o seu futuro. Glória. Yes. Aleluia. Eu vou entender que você está me acompanhando. Quando você não está reagindo, vou entender que você não está aqui. É só o corpo que está, mas o espírito já saiu. Está a pensar outras coisas. Então, estejas aqui. Estamos a falar acerca do destino. Onde você vai terminar? Aleluia. Amém. Onde acabamos de ler? No primeiro capítulo do texto de Marcos. Marcos nos fala de um homem. Um homem que nasceu num certo pai e uma mãe. Um homem que sonhava ter uma vida melhor. Um homem que sonhava muita coisa tu e eu não sabemos. Então subitamente algo aconteceu na vida desse homem. E a sua visão estragou. Não, a visão. Algo aconteceu na vida. Eu e você não sabemos explicar. Mas a vida dele tornou uma habitação de demônios. Quando tornou a habitação dos demônios, os demônios fizeram a vida dele como casa. Ele saiu da sua casa. Ele meteu-se na rua e fez o cemitério como a sua morada. Ele começou a viver lá. A família se preocupou. A família tentou fazer o tudo para reverter a situação. Mas o que me espanta tanto, a Bíblia diz, quando acorrentavam essa pessoa para levar num hospital da psiquiatria ou que lá. Mas quando acorrentavam a pessoa, ela tinha capacidade de romper e quebrar todo tipo de corrente. E este homem tornou invencível. Ninguém podia lhe vencer. E para ele lhe apetecia dormir e viver no cemitério. A fama dessa pessoa subia. A fama dessa pessoa se espalhava. Todo mundo ouvia falar desse homem. Não é uma boa fama, mas uma má fama que se espalhou.
E era a realidade que eles viviam. A família assolada. A família angustiada. Mas o homem lá, sossegadíssimo no cemitério. Ele estava lá. Quem podia lhe deter? Aleluia. Amém. Deixa eu te dizer, antes de progredirmos com a nossa mensagem, o diabo existe. O diabo existe. E ele não está lá para fazer mal aos animais, nem às ervas, nem às árvores. Mas ele está lá para arruinar a vida de você que está no lugar. Por isso muita gente é boba, pastor. Quando ele fala, vamos na festa, ele vai com toda a vontade. Mas para vir à igreja, tem que começar a limpar, começar a ligar, porque o diabo sabe que um e único caminho, e a pessoa verá a salvação e a mudança, é o caminho de Deus. Glória, yes. Glória. Estamos aqui. Eu sei que muita gente está a vender, mas deveria estar aqui. Muitos foram no negócio, deveria estar aqui. Afinal, o sobrenatural, quando passa, quando te passa, é difícil você recuperar. Yes. O diabo, ele opera em 3 formas na vida do homem. Primeiro, é a opressão. O que é a opressão? Você é um homem, uma mulher, mas é tipo um vento que sopra na tua vida. De repente algo mudou. Um exemplo vai sempre te puxar você a consumir algo. Você tem vontade de não consumir, mas de repente uma vontade veio enorme de você beber. E se você não beber, não vai se sentir melhor. Essa é uma opressão. É tipo um vento que sopra na vida de alguém e reverte os pensamentos. Dê-me um grande amém. Amém. Aleluia. Amém. A opressão é tipo uma ventania que sopra. Quando ele sopra, tudo que você pensava, você vai ver aqui. Uma confusão. E algo nasce de você. Uma vontade nasce de você. E você fazer qualquer coisa que talvez você odiava ou você odeia. Isso é opressão. Essa é a primeira arma. Segunda, obsessão. O que é obsessão? Então me entender melhor. Obsessão. Aleluia. Amém. A obsessão. Os demônios tomam você como um instrumento. E eles começam a te utilizar. Por exemplo, matar pessoas. Por exemplo, na vida da fornicação. Se você não fazer isso, você não se sente bem. E essa pessoa que é obsessado pelos demônios, não
obsessão. Aquilo é na mente. Aquilo ataca a mente. Então, a pessoa não torna dono das suas decisões. O diabo é que começa a mandar essa pessoa. Mas só que tem um tempo determinado. Depois ele vai te largar. E às vezes você vai sentar. Vou falar. Por que eu fiz isso? Muita gente na vida que sofrem dessa situação. Eles cometem coisas. Mas depois a pessoa começa a chorar. Por que eu fiz isso? Não é a tua vontade. Mas não é a tua vontade. É o inimigo que está lá para estragar o seu destino. E a terceira é a possessão. Essa pessoa, a vida dele, corpo, alma e o espírito, totalmente na prisão do inimigo, na prisão do diabo. O diabo, ele não opera sem colaborar um membro na parte paterna da tua família e membro na parte materna da tua vida. My God. Eu vou explicar essas coisas talvez amanhã. Vocês vão compreender o impacto do sangue e o impacto do umbigo. Mas a pessoa possuída significa dizer os demônios habitam na pessoa. Tomaram acesso 24 sobre 24 horas de utilizar o corpo, alma e o espírito dessa pessoa. E essa pessoa aqui, esse que acabamos de ler, no Marcos 5, ele foi possuído. O diabo veio, colocou demônios. E a Bíblia diz, no livro de Salmos, que quando eu ainda não tinha nascido, você me formou, você me conheceu, e a minha vida, a minha história estava escrito no seu livro. Glória, glória, glória. Yes. Que significa dizer, aquele homem, apesar da situação que ele se encontrava, nem a família, nem os vizinhos, nem os amigos, nem ninguém que podia mudar a sua história, porque ele tinha uma força incrível. A força não era dele, a força era do diabo. Ele estava lá, você lhe vê sozinho, mas dentro dele habitava milhões e milhões de demônios. Cristo um dia passava. Quando Cristo passava, oh my God, quando todo mundo passava, ele via o homem, falava do homem. Esse homem aqui, ele é assim, assim, assim. Há muita gente na vida. Você anda, você vive, mas ele conhece a tua história. Ele é capaz de falar sobre você. Porque ele te conhece. Às vezes não conhece, mas ouvir falar de você. Ouviu falar de você. E ele tem capacidade de contar a tua história. Ele é fulano, ele é fulano, ele é fulano. Ele é assim, assim, assim. Ele é caçado cozido. Todas as pessoas, homens e mulheres, passavam no cemitério. Eles contemplavam esse homem. No estado que os demônios levaram essa pessoa, ao ponto de esquecer a sua família, de esquecer a sua casa, de esquecer os seus sonhos e fazer o cemitério a sua morada. Mas naquele dia, um homem passava lá. Naquele dia, não era um homem que zomba. Glória. Naquele dia, não era um homem que fofoca. Naquele dia, era um homem misericordioso.
Não era a pessoa que acorrentava depois ele quebrava. Naquele dia, não era um homem que vinha falar. Não me bate, por favor. Não me bate, por favor, querer lhe agarrar. Mas aquele homem não era um homem que utilizava força física. Glória! Ele vinha. Quando ele veio, ele olhou. Disse, deixa eu olhar no livro. A Bíblia diz nos Salmos: você me formou e escreveste sobre mim a minha história no seu livro. E naquele dia, quando Cristo parou, olhou os dados desse homem. Não sei quantos dias se lavou, se banhou, a vida medíocre. Ele estava lá, destruído, sonhos destruídos. Cristo disse: deixa-me olhar, deixa-me olhar, esse aqui é o Eduardo, é a Ana, deixa eu olhar. Glória! Quando olhou no livro diz: Eduardo, ele é um médico. Eduardo, ele é um engenheiro. Eduardo, nessa altura de campeonato, ele deveria estar assentado no gabinete a resolver os assuntos. Mas o porquê que ele está aqui? Por que ele está aqui? E nessa situação, Cristo aproximou. Quando Cristo aproximou, uma voz saía dentro desse homem de perguntar: Jesus Cristo, filho do Nazaré, qual é o problema entre você e ele? Cristo entendeu. Afinal, você é o destruidor dos sonhos. Afinal, é você que está aqui. Cristo perguntou: quem é você? Ouve a resposta: somos legião. Por que legião? Porque somos muitos. Significa dizer, na parte da família do papá, na família da mamãe, nas tuas próprias amizades, os inimigos, os invejosos, você que tem uma pequena vida de oração, você que dorme sem poder, e ele sai à noite para levar as tuas informações, para ir destruir a tua vida. E todos eles vieram na vida desse homem, entraram e tentaram estragar o sonho dessa pessoa, a história dessa pessoa. My God, Cristo parou e disse: hoje é hoje. Você hoje tens que recuperar o que está escrito lá. Significa dizer, vocês que estão dentro dele, chegou a vossa hora. O diabo começou a negociar. Dizendo: Cristo, por favor, nos manda só ir entrar nos porcos. Nos manda só entrar no céu onde é. Se o ano 2019 foi catástrofe para você, por causa da doença, por causa não sei de quê, por causa não sei de quê, este aqui é o ano 2020. Esse é o ano 2020. Esse é o ano 2020. A opressão que tira de você os sonhos. Essa opressão tem que não é se separar, é se divorciar com você definitivamente. A obsessão e a possessão não terá mais lugar na tua vida. Glória, glória! Estou a pregar aqui. Eu estou a pregar aqui. Mas eu vejo gente aqui com as almas amaradas. Eu estou pregando aqui. Estou a ver pessoas aqui que estão possuídos. Eu estou a ver pessoas aqui que estão na obsessão satânica.
É o ano 2020. Glória. Estamos no princípio do ano. No primeiro mês. Primeiro. Ouve. Quando as nossas mães, nossos parentes, a nossa família, a vizinhança, quando fala mal de nós, eu vou falar eu. Olha os filhos alheios aqui, estão ali, estão a ajudar as famílias, e você só comer, fuge na casa da mãe, fuge na casa da mãe. Tínhamos uma linguagem, e essa linguagem, pode falar mal de mim, mas ali, pode falar mal de mim, mas você não pode falar mal de mim, mas Dia. eu não trabalho mais, eu estou doente mais, eu estou no centro mais. Glória. Este é o mês número 1. É o mês número 1. Você, antes de você existir neste mundo, seu Deus, Ele te formou e Ele escreveu um livro acerca da tua vida sobre a terra. E você, se não estás a viver o que o Senhor escreveu acerca de você, significa dizer você fracassou em um ponto. Por isso, entre esses 3 pontos, opressão, obsessão e a possessão, o diabo tentou penetrar na tua vida para estragar os seus sonhos. Mas hoje, este ano algo tem que mudar. Yes. Glória. Este ano algo tem que mudar. Glória. Yes. Não quero mais este ano. Eu não quero mais este ano. Yes. Eu quero este mês. Glória. Este mês algo tem que mudar na tua vida. Yes. Glória. Acho esse mês também não. Yes. Glória. Tem que ser mesmo essa semana. Glória. Yes. Essa semana algo tem que mudar. Glória. Yes. Glória. Também mudei. Não essa semana. Sabe o quê? Quero que seja hoje. Glória. Yes. Quero que seja Oh. hoje também não. Hoje não. Melhor ser amanhã. Não. Tem que ser Agora. Yes. Glória. Yes. Glória a Deus. possível. Um homem, uma história que o Senhor próprio, Ele próprio escreveu, e ser desviado e sendo levado na situação que ele se encontrava no cemitério. O que aconteceu nesse homem, o que aconteceu nesse homem vai acontecer na tua vida. Cristo parou, disse a eles: não há negociação. Não há negociação. A partir de agora, saiam! E quando eles saíram, este homem que arrebentava os correntes assustou. Onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Você está no cemitério onde o diabo te levou.
le diable, elle est capable de détruire la vie de quelqu'un. Elle não tem medo, não tem vergonha e nem tem pena de ninguém. Ele está lá para destruir. Mas, na tarde de hoje, o dono de você, antes de você existir, ele que te formou e ele escreveu um livro. Ele escreveu a tua vida, a tua história onde? Escreveu onde, mamãe? Escreveu aonde? Tudo que você está passando não é vontade. Às vezes, nós nos conformamos com certas situações. Ou deixa esperar o tempo de Deus. Não. Há coisas que são vontade de Deus, mas há coisas que não são vontade de Deus. Está me entendendo melhor? Há coisas que são vontade de Deus, mas há coisas que não são vontade de Deus. Para que o Senhor possa mudar a tua vida, Ele não está a pedir o seu nível acadêmico, capacidade familiar, classe social, mas Ele está aqui apenas a pedir um coração disposto, quebrantado, com a vontade de viver a mudança. Um coração cheio da fé. Saber que hoje é meu dia. E essa pessoa não sairá daqui conforme essa pessoa entrou. Ontem falamos acerca de um menino. Um menino, Gedeão. E o Senhor lhe levantou. Ele lhe elevou como um líder da família para mudar a situação em Israel. E hoje você está a estudar acerca do seu destino. O seu destino não é pequeno. E o seu destino não está na mão da tua família, nem na mão de ninguém, nem na mão do governo. Mas o seu destino está na mão de Deus. Antes de você ser formado, Ele escreveu uma história para você. E se você já se desviou, no que o Senhor escreveu acerca de você, hoje Ele próprio vai te tomar para dizer: é aqui onde você deve ficar, é isso que você deve fazer. E hoje, agora, é o final do reino do inimigo. Glória. Na tua vida. Yes. Glória. Queremos orar. Levante onde você está. Quer criança como não? Levante onde você está. Feche as suas vistas. Fica concentrado. Músicos, podem ficar sossegados. Você está no horário. Você está no horário. Podem ficar sossegados. Vamos trabalhar sem instrumentos. Chegou a hora das orações. Feche as suas vistas. Evite a distração. Feche as suas vistas. Tinham lançado apelo ontem acerca do serviço do protocolo. E eu quero que o protocolo já comece a desfilar aqui na sala, evitando distrações e outras coisas. Feche as tuas vistas. Chegou a hora de orações. Chegou a hora da mudança. Eu quero que